Resumo e aplicação pessoal do livro de Juízes. O livro de Juízes tem o propósito de mostrar que o julgamento de Deus contra a transgressão é real e que o seu perdão pelo pecado e a restauração do relacionamento são certos para os que se arrependem. Alguns dizem que o autor desse livro foi um homem chamado Samuel, profeta. De forma panorâmica, entendemos que ele vai tratar de acontecimentos na terra de Canaã, posteriormente chamada Israel, onde Deus ajudara os hebreus a conquistar a Canaã, que fora habitada por vários povos ímpios. No entanto, os israelitas estavam diante do perigo de perder esta terra prometida, porque comprometeram as suas convicções e desobedeceram a Deus. Neste livro encontraremos pessoas-chave como Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Abimeleque, Jefté, Sansão e Dalila. Esse livro trata o registro da primeira guerra civil que Israel teve. Numa aplicação pessoal, entendemos que os verdadeiros heróis são difíceis de se encontrar em nossos dias. A pesquisa moderna e a mídia têm tornado visíveis as fraquezas e defeitos dos nossos líderes. Procuramos em vão por homens e mulheres que se adequem. As indústrias da música, cinema e esportes produzem uma corrente ininterrupta de astros e estrelas que atingem o topo e então rapidamente desaparecem. O livro de Juízes fala de heróis, 12 homens e mulheres que libertaram Israel de seus opressores. Este grupo de pessoas não era perfeito, na verdade ele era composto por um assassino, um homem promíscuo e a pessoa que quebrou todas as leis da hospitalidade. Mas eles foram submissos a Deus, que por sua vez os usou. Juízes é também um livro sobre o pecado e as suas consequências. Assim como um pequeno corte ou arranhão que vai infeccionando quando não é tratado, o pecado aumenta e logo envenena todo o corpo. O livro de Josué terminou com a nação ao lado de Deus, pronta para experimentar todas as bênçãos da terra prometida. Ali vemos que após estabelecer-se em Canaã, no entanto, os israelitas perderam o seu compromisso e a sua motivação espiritual. Quando Josué e os anciãos morreram, a nação viveu um vácuo em sua liderança e experimentou o colapso administrativo. Ao invés de desfrutar a liberdade e a prosperidade da terra prometida, Israel entrou nos anos amargos de sua história. A razão para esse rápido declínio foi simplesmente uma palavra chamada pecado, individual e coletivo. O primeiro passo para afastar de Deus foi a desobediência, tratada, por exemplo, no capítulo 1, versículo 11, no capítulo 2, versículo 5. Os israelitas se recusaram a eliminar completamente o inimigo da terra. Isso levou ao casamento de membros de diferentes grupos religiosos com idolatria. E cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos, como está escrito lá no capítulo 17, versículo 6. Os israelitas logo se tornaram cativos. Devido ao seu desespero, imploraram para que Deus os salvasse. Em fidelidade à sua promessa e pela sua amorosa generosidade, o Senhor levanta um juiz para libertar o seu povo e por um tempo havia paz. Então a complacência e a desobediência se estabeleciam e reinava todo o ciclo. O livro de Juízes cobre um período de 325 anos e registra 6 períodos sucessivos de opressão e libertação e a carreira de 12 libertadores.
Os captores de Israel foram os mesopotâmios, os moabitas, os filisteus, os cananeus, os midianitas e também os amonitas. Uma variedade de libertadores, desde Otniel até Sansão, foi usada por Deus para conduzir o seu povo à liberdade e verdadeira adoração. A libertação de Deus através dos juízes é uma poderosa demonstração do seu amor e misericórdia pelo seu povo. Ao ler o livro de Juízes, você tem que prestar atenção a estes heróis da história judaica. Note a sua dependência de Deus e obediência aos seus comandos. Observe o reincidente declínio de Israel ao pecado, quando a nação se recusava a aprender com a história e vivia apenas o momento da bênção. Mas, acima de tudo, fique atento à misericórdia de Deus ao libertar o seu povo repetidas vezes. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.